Olá, eu sou a Emily, professora da Rede Pública de Ensino na cidade de Londrina, Paraná, e também aluna de mestrado na área de ensino. Hoje vim apresentar a vocês o trabalho que escrevi em parceria com a professora e doutora Daisy e o professor e doutor Lucas. O título do nosso trabalho é Dialogismo e Polifonia no contexto do programa de residência pedagógica, explorando vozes e interações na formação de professores. As palavras-chave do nosso trabalho são dialogismo, polifonia e residência pedagógica. A formação de professores possui um papel fundamental na construção de uma sociedade educacionalmente sólida e equitativa. Os professores atuam como facilitadores do aprendizado e, por isso, têm responsabilidade ímpar na formação dos indivíduos. Portanto, a qualidade da formação que esses educadores recebem é muito importante. Desempenha um papel crucial na eficácia de sua prática pedagógica. Nesse contexto, o programa de residência pedagógica surgiu como uma abordagem inovadora para a preparação dos professores, oferecendo oportunidades práticas de experiências em ambientes de sala de aula. A formação de professores não se trata apenas de transmitir conhecimento, mas também de fomentar a reflexão, o diálogo e a compreensão das complexidades envolvidas no ato de ensinar. E é nesse ponto que os conceitos de dialogismo e polifonia entram em cena. O dialogismo, que é uma noção central na teoria bakhtiniana, refere-se à interação de vozes e perspectivas múltiplas em um discurso, enquanto a polifonia amplia esse conceito, abraçando uma cacofonia de vozes e pontos de vista em um contexto discursivo. Ambos os conceitos têm uma relevância profunda no contexto da formação de professores, já que promovem a diversidade de vozes e perspectivas na educação. O nosso artigo, ele propõe explorar a intersecção entre o dialogismo, a polifonia e o programa Residência Pedagógica, buscando entender como esses conceitos influenciam a formação de professores, enriquecendo o ambiente de aprendizado e preparando os futuros educadores para lidar com as complexidades da sala de aula contemporânea. O objetivo geral desse artigo consiste em analisar como o dialogismo e a polifonia atuam no processo de formação de professores no contexto do programa Residência Pedagógica. Os objetivos específicos são compreender os conceitos relacionados ao dialogismo e à polifonia na literatura pedagógica e de educação, analisar as implicações práticas do dialogismo e da polifonia na formação de professores no programa de residência pedagógica e avaliar os benefícios e desafios associados a essas abordagens na formação de professores no programa de residência pedagógica. Para atingir esse objetivo, realizamos uma revisão bibliográfica que examinou teorias fundamentais, estudos empíricos e implicações práticas dessas ideias no cenário da formação de professores. Este estudo visa contribuir para a compreensão e o avanço do conhecimento e oferece uma base sólida para investigações futuras. O diálogo e a diversidade de vozes são os alicerces de uma educação transformadora, e este artigo busca lançar luz sobre como esses princípios podem ser aplicados eficazmente no contexto da residência pedagógica. Chegamos então ao desenvolvimento desse artigo e começaremos falando um pouco sobre o programa de residência pedagógica, que é um programa de formação que oferece aos estudantes de diversos cursos de licenciatura a oportunidade de emergir na realidade da sala de aula, proporciona a eles a vivência da rotina docente antes mesmo da conclusão de seus cursos. O programa é um espaço para experimentar elementos importantes com a finalidade de pensar a atitude do professor, como ele pode conciliar as teorias e práticas educativas para ser eficaz no seu trabalho. O programa é direcionado aos licenciandos que concluíram a primeira metade do curso e estejam cursando a segunda metade. O programa possui a duração de 18 meses e uma carga horária total de 414 horas, sendo organizado em 3 módulos, divididos em 6 meses cada, com um total de 138 horas cada módulo. Esses 3 módulos são o módulo de formação, o módulo de ambientação e o módulo de regência. No programa temos algumas nomenclaturas, para uma compreensão mais clara dos atores e da estrutura envolvida. Temos a Escola Campo, que é a escola de educação básica em que os residentes vivenciam a prática docente, onde a residência pedagógica é realizada. A IES, ou Universidade, é a instituição de ensino superior responsável pela formação dos licenciandos. No contexto do programa, é o espaço que supervisiona o desenvolvimento do projeto institucional, mantém estreita colaboração com as escolas campo, compartilha conhecimento e coordena processos formativos, tanto para os residentes quanto para os preceptores. O residente ou residente pedagógico são os alunos de diversas licenciaturas que participam do programa e desempenham um papel central nas atividades do programa, porque a maioria das ações formativas é direcionada a eles. Temos o preceptor, que é o professor da escola campo, encarregado de receber e orientar os direcionamentos previstos pelo regulamento do programa. O preceptor atua como um coformador, contribuindo com os seus conhecimentos para a integração entre a teoria e a prática, e cada preceptor pode acompanhar no máximo 10 residentes. Temos também o docente orientador, que é o professor da universidade, encarregado de orientar os residentes e também de guiar e orientar o preceptor em questões metodológicas e formativas, além de auxiliar o coordenador institucional. Por último, temos o coordenador institucional, que é o professor da universidade responsável por todo o projeto institucional do programa, e as suas responsabilidades incluem acompanhar o projeto, cuidar da sua gestão e manter a CAPES informada sobre o progresso do programa.
O dialogismo, de acordo com a obra Estética da Criação Verbal, de 2003, de Bakhtin, é um conceito fundamental que revoluciona a nossa compreensão da linguagem. Bakhtin argumenta que a linguagem não é uma entidade estática e unívoca, mas um campo dinâmico de interações sociais e culturais, no qual diferentes vozes e perspectivas se entrelaçam continuamente. O dialogismo de Bakhtin nos convida a abandonar a ideia de um significado único e a abraçar a complexidade e a fluidez da linguagem. Ele nos lembra que a linguagem é espaço de interação, em que diferentes vozes se encontram, colidem, se complementam e, em última análise, enriquecem a nossa compreensão do mundo e da experiência humana. Já a polifonia, conforme explorada na mesma obra de Bakhtin, é um conceito central que amplia a nossa compreensão do dialogismo na linguagem. A polifonia é uma extensão do dialogismo e refere-se à multiplicidade de vozes e perspectivas presentes em um texto ou discurso literário. Nesta obra de Bakhtin, ele argumenta que um texto não é uma voz única do autor, mas sim um espaço em que múltiplas vozes coexistem e interagem. O que torna a polifonia tão fascinante é que essas vozes individuais não são simplesmente sobrepostas ou subordinadas umas às outras. Elas mantêm uma autonomia relativa e muitas vezes entram em conflito. Por meio da polifonia, o texto se torna um campo de debate e diálogo, onde as vozes colidem, se complementam e, em última análise, oferecem uma visão mais rica e complexa da realidade. Esses conceitos, dialogismo e polifonia, são essenciais para entender como a linguagem, a literatura e até mesmo a comunicação cotidiana envolvem uma multiplicidade de vozes em constante diálogo, influenciando a forma como interpretamos o mundo ao nosso redor. A formação de professores é um processo complexo e dinâmico que envolve a interação de diversas vozes e perspectivas. No contexto do programa de residência pedagógica, essas vozes se tornam elementos fundamentais para a construção do conhecimento e o desenvolvimento profissional dos futuros educadores. Neste texto, nos pautamos no conceito de dialogismo e polifonia à luz da teoria bakhtiniana, destacando como esses elementos se manifestam de forma enriquecedora na formação de professores. O dialogismo e a polifonia desempenham papéis cruciais no contexto do programa, promovendo uma formação de professores mais rica e significativa. Ao reconhecer a diversidade de vozes e perspectivas que moldam a prática educacional, os futuros educadores estão preparados para enfrentar os desafios complexos das salas de aula contemporâneas. A interação constante de vozes cria um ambiente de aprendizado dinâmico, no qual a formação de professores se torna verdadeiramente reflexiva, crítica e contextualizada. Ao abraçar uma relação pautada no dialogismo e na polifonia, o programa está contribuindo para o desenvolvimento de educadores que estão mais bem preparados para ouvir, entender e atender a diversidade de vozes dos seus alunos, promovendo assim uma educação inclusiva e de qualidade. Podemos concluir então que quando os futuros educadores são incentivados a participar de diálogos ricos e interações polifônicas, eles se tornam mais capacitados para enfrentar os desafios do ambiente educacional em constante evolução. Ao compreender que a educação é um campo no qual várias vozes se entrelaçam e contribuem para a construção do conhecimento, os professores em formação podem se tornar agentes de transformação que promovem uma educação mais inclusiva, reflexiva e adaptativa. Aqui estão as referências que foram utilizadas em nosso artigo. E, por fim, os nossos agradecimentos à Universidade Pitágoras no Par de Londrina, à CAPES, à comissão organizadora deste evento e a todos vocês que estão nos assistindo e prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima!